Olá, amigos, queridos, estamos aqui iniciando mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Tereza Limeira, estamos aqui com a presença amiga da Lúcia Souto e Josi Honório. A gente está aqui com um tema maravilhoso, né? No finalzinho já do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas do Evangelho segundo o Espiritismo. É precisamente o item 11, onde fala sobre Jeremias e os falsos profetas. Então, desde já, a gente agradece a companhia de todos, né, que a gente comece a vibrar no bem, no amor, na paz. E vamos pedir para iniciarmos que Josi faça a prece de início para a gente, né, refletir sobre esse tema bem interessante para os dias atuais também. Então vamos ficarmos bem confortáveis, tentando apaziguar as nossas mentes e corações e assim, nessa harmonia, elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Deus Pai de infinita misericórdia. Te pedimos, Pai, neste momento, por todo este planeta de provas e expiações, que possa ser derramados os bálsamos necessários para que nós possamos refletir sobre as verdades espirituais que o nosso irmão maior Jesus nos trouxe, na busca de educarmos o nosso espírito e assim, nessa harmonia, nessa tranquilidade, emitindo esses bálsamos para todos os espíritos encarnados e desencarnados, e ao mesmo tempo que esses bálsamos desçam sobre nós, refazendo a nossa matéria e a nossa mente, nosso espírito, e os ensinamentos que aqui for dialogado, possamos refletir como lições para o nosso espírito. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, como eu falei anteriormente, nós estamos no tema Jeremias e os falsos profetas. Então, a gente vai começar a leitura e depois a gente vai tentar tirar a essência do texto. Então, vamos lá. Item 11, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações, e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, tereis paz. E a todos os que andam na corrupção de seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Qual o que ouviu e escutou o que ele disse? Eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava, eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira, e cujas profecias não são senão as seduções de corações deles? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículo 16 a 18, 21, 25, 26 e 33. Acho interessante a gente dar uma parada aqui, né? Eu achei interessante o fato de Kardec, no final desse capítulo, relembrar o profeta Jeremias, não é, Josi? Né? A forma como ele combatia, como ele foi inspirado por Deus, e essa mensagem nos traz exatamente isso, não é, Lúcia? É verdade. Né? Muito inspirado, né? E sabiamente, Kardec, ele vem realmente relembrar e trazer esse tema
que nos é bastante importante para que a gente possa vir a fazer uma reflexão em torno disso aí, porque a questão dos profetas é algo que já existe desde sempre. Então, no cristianismo primitivo, né, os judeus, eles já tinham essa prática, eles buscavam essas pessoas que se diziam profetas, né, e só lembrando que o que é profeta, aqueles que trazem, o que anuncia os desígnios de Deus, né, que prediz o futuro, que são videntes, e mais detalhadamente, de acordo com o Evangelho, até na sociedade hebraica também, a gente vai ver o quê? Que seriam aquelas pessoas que de algum modo teriam assim um elo, seria um elo do homem com Deus, né? Então, daí, muito sabiamente, o Kardec, ele vem trazer esse tema e relembrar, porque aí a gente sabe como aqui nessa leitura que acabamos de realizar, o Jeremias, ele vai trazer essa questão que nem todos os que dizem profetas realmente estão nesse elo entre o homem e Deus. E muitas vezes são pessoas, a mais das vezes, que enganam, que mentem, que se aproveitam da fé ainda não raciocinada de muitos, né? Então é dessa forma assim que aí a gente vai vendo essa necessidade, porque apesar de ser um tema antigo, mas é um tema super atualizado, né? Super atualizado. Então é em torno disso que a gente quer conversar, quer refletir aqui com todos, para que possam entender o quanto que esse tema ainda é atual, assim como todas as mensagens no Evangelho. E é interessante o chamamento de Jeremias para os outros profetas, né, já que ele era inspirado de Deus naquela época, uma época também, né, Josi, com vários deuses, né, um culto de vários, né, vários nomes, né, o politeísmo estava bem presente, né, não tinha ainda aquela força do Deus único, né, e daí a complexidade, né, a dificuldade que Jeremias teve, né, de se aperceber dessas pessoas que realmente estavam o quê? Prometendo às outras, né, coisas boas, que tudo ia passar, que não, né, que tudo ia ser resolvido, a troco muitas vezes de dinheiro, né? Sim. Da moeda da época, no caso, né? Tinha todo esse interesse e essa preocupação desde aquela época, sem o estudo que a gente tem hoje, sem nada, né? E ele imagina a dificuldade que ele teve, né, Josi? É interessante aqui, logo no início, né, quando ele traz, eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. O que é que ele nos chama a atenção com essas visões dos corações? Porque aí nós vamos perceber de acordo com o que nós temos no nosso coração, ou seja, de acordo com os nossos sentimentos. E aí ele conclui, e não aprenderam da boca do Senhor, porque se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus quer o melhor, né, para cada um de nós, como é que de repente, né, como vocês falaram aqui, vai se estar negociando os bens que Deus dá a todos de forma indefinida, né? Ele não escolhe para A, B, nós é que fazemos as nossas escolhas. Quer dizer, quando a chuva cai, vem para justos e injustos, né? Como nos ensina o nosso irmão maior, Jesus. E cada um vai perceber de acordo com o que tem nesse coração, né? Se eu tenho amor, se eu tenho solidariedade, se eu tenho fraternidade, é assim que eu vou enxergar, é assim que eu vou falar para o outro. Mas se eu trago, né, ódio, distensão, raiva, né, trago todos esses sentimentos ainda, que é o que nos prende ainda nesse plano material, então nós vamos estar falando em nome de um Deus, que aí entra o conceito, quando você falou nesse conceito politeísta, e até um conceito de Deus, porque o próprio Davi, ele fala Deus como um bom pastor, né?
Jeremias, ele já diz aqui, né? Eis que diz o Senhor dos Exércitos, né? Então, ainda aquele Deus guerreiro. Se a gente vem para Jesus, Deus Pai. Se a gente vem para João, Deus é amor. E se a gente vem para Francisco de Assis, ele diz que Deus é paz. Então, veja que esse conceito de Deus, e cada um vai entendendo Deus de acordo com a visão do seu coração. Não é a visão desse olho material, mas é a visão, né, desses sentimentos, né, que formam simbolicamente o meu coração. E é interessante também quando ele diz aqui, olha, se pois esse povo, ele não fala de uma individualidade só, esse povo, um agrupamento de pessoas, um profeta ou um sacerdote vos interrogar qual o fardo do Senhor. Então, é um chamamento para ver que também uma comunidade, né, um grupo de pessoas, podem estar também incitando outras pessoas, né, outros grupos, né, de forma assim também de atrair, né, que existia também isso. Sem dúvida, né, existia e ainda existe, né. Então, essas pessoas que têm um determinado carisma, eles têm um determinado poder de voz, de oratória. Então, eles se aproveitam, são os chamados charlatões, né? Eles se aproveitam dessa fé simples, como nós falávamos, do povo, para que realmente possa atrair e possa ir orientar, mas sempre procurando tirar vantagem própria. Tá bem. Em torno da questão, né? Vantagens de ordem material, né? Então, o material é que realmente ali prevalece entre essas pessoas que têm muitas vezes um determinado conhecimento, um desenvolvimento intelectual, porém não colocam a serviço de Deus, mas a serviço de si mesmo, que aí essa questão do coração endurecido, essa questão dessa simbologia, né, que ele traz, o Jeremias, falando do coração, que a gente sabe, né, que o coração é apenas um símbolo, mas que é através os sentimentos, que é através da sinapse e tudo mais que realmente a gente vê. Mas a gente sempre fala do coração porque a gente fala do sentimento também. É como aquelas pessoas trazem. Então, ao longo aqui da nossa interpretação, a gente vai ver que esse coração que fala, né? Então é essa visão desse coração deles que faz falar, que faz ele agir. Então as atitudes, o que a pessoa carrega consigo em termos de valores, então ela vai realmente ali deixar transbordar, vai arrastar e vai influenciar. E isso aconteceu no passado e a gente já viu inúmeros casos ainda hoje dessa natureza, né? É interessante quando Teresa colocou nessa questão do fardo. E se a gente for fazer um simbolismo, né? Quando a gente diz um fardo, e nós vamos ter, né, os nossos animais de carga, né, que levavam os fardos, vamos ter aqueles cabeceiros, né, que levam fardo. Então é um peso. E é interessante que ele chama a atenção, porque quando disser para a gente qual o fardo do Senhor, então o que é que o Senhor está lhe dando de peso, de castigo, né? Que a gente sempre vê Deus dessa forma. Aí ele vai e diz, que pune, né? E ele vai e diz, vós mesmos sois o fardo. Aos próprios profetas. No caso, somos nós mesmos, né? Com as nossas escolhas, com o nosso coração, com os sentimentos negativos. Então, somos nós o fardo, não é Deus que é um fardo. Nós somos instrumentos falhos, né? Eu fico pensando na questão de Jeremias naquela época falando isso, porque os demais profetas, pela história, o que a gente vê, é que traziam sempre o que as pessoas estavam querendo ouvir. Aí Jeremias diz, a responsabilidade é tua, né? Já que esse fardo é você. Então, já deixava as pessoas, de uma certa forma, incomodadas, né? Numa situação bem desconfortável. E é como a gente sempre coloca, que a doutrina espírita hoje também ela vem trazer isso,
mostrar a nossa responsabilidade perante a nossa própria vida, né? Tirar esse Deus antropomórfico, né? E realmente trazer olha, as consequências você passa de acordo com aquilo que você plantou. Você está semeia e colhe. Lei de causa e efeito. E também me lembra algo aqui quando ele está trazendo, né? Aí a gente vai lembrar quando Jesus, porque a gente está falando os profetas, porque era algo que Jeremias estava falando à época dele, né? Foi colocado aqui por vocês. Será que nós temos falsos profetas na atualidade, né? E Jesus também ele já trazia no outro linguajar quando ele chamava os fariseus de sepulcros caiados, porque justamente é o que nós temos os falsos profetas hoje. É aquele que fala, né, que disserta bonito, mas a ação dele não condiz com o que ele fala. Exato. E esse é o ponto assim que Jesus mais traz em relação ao falso profeta, que é justamente o falar e o fazer. E aí nós vamos pegar os falsos profetas, trazendo para algo que nós vivemos hoje no momento e trazendo bem para a questão política, que é aquele do discurso, já que estamos no ano, né, que vamos ser um ano político. Então, começar a observar, trazendo para a lição esses falsos profetas. Vão estar falando, dizendo, mas na verdade, quando você vai olhar a ação do que fizeram, e aqui não estou citando A, B ou C, mas é uma perspectiva de avaliação, e cada um temos que ter em relação a isso que foi trazido. Os falsos profetas, que ainda continuam bastante atual na nossa sociedade. Vamos lá, vamos continuar. Acho que ficou bem esclarecida essa primeira parte. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que, já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia. E fácil é de compreender-se que o pobre povo, né, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons dos maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado pelos pseudos profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que essas palavras: eu não enviei esses profetas, e eles correram por si mesmos. Não lhes falei, e eles profetizaram. Mais adiante diz, eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz, não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara a ocasião. Os iludidos está-se a ver, os médiuns, que se não precaram bastante. Aí se encontra, fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, mormente se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que, só com muita prudência, podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Luís, Espírito Protetor, Carlos Ruge, 1861. E aí Kardec fecha, né, a questão, e quando ele fala também que eles falam do que vinha no coração, a gente também pode lembrar as questões também mediúnicas, anímicas, né, quando o médium
né? A gente sabe que muitas das vezes, né, existe a parte anímica, existe a parte da comunicação do espírito, né, esse cuidado que o médium tem que ter, né, é um chamamento também para nós todos, né, que somos também ou mais ou menos médiuns, né, na vida diária, desse cuidado que a gente tem que ter também para passar a mensagem, ter sempre esse cuidado, né? É um alerta. É verdade. No livro dos Espíritos, a gente vai ver na questão 624 que Kardec pergunta ao Espírito Verdade qual o caráter do verdadeiro profeta, né? E aí ele vai, né, Kardec mais uma vez ali falando a respeito dessa questão. Então o que ele diz? É que é um homem inspirado por Deus, é aquele homem que procura fazer as boas palavras, ter as boas palavras, os bons atos, realmente trabalhar para buscar as virtudes em sua vida. Então, na questão 624 do Livro dos Espíritos, a gente vai ver isso aí. Então, é importante da gente ver, nós que somos espíritas, e há uma certa relação com relação à questão dos profetas e dos médiuns. Então, a gente não pode, de uma certa forma, porque o médium é aquele intermediário também entre o mundo carnal e o mundo espiritual. E aí, muitas vezes, nós queremos, digamos, acreditar, mesmo muitos que são espíritas, acreditar em tudo que um determinado médium e um espírito que se apresenta através daquele médium venha a colocar. Mas é importante a gente ter muito cuidado, ter discernimento nisso aí, para que a gente não saia acreditando em tudo que se é colocado, né? Porque a espiritualidade maior, pelo que a gente aprende, né? Então, o que a literatura espírita nos traz, os espíritos superiores, eles não estão preocupados com o nosso dia a dia, né? Então, a preocupação da espiritualidade maior é mais ampla, de respeito ao coletivo, né? E não essas minúcias que muitas vezes um namoro, um casamento, um emprego que as pessoas buscam e estão preocupadas com isso aí, ainda demonstrando o quê? O seu egoísmo, né? Dessa preocupação só comigo naquele momento do que está acontecendo. Então, assim como os profetas, eles também mentiam, eles enganavam, né? Então, mesmo assim, muitas vezes, quando nós estamos totalmente envolvidos com as nossas próprias problemáticas e não conseguimos, dentro daquela linguagem popular, ver um palmo além do nosso umbigo, então a gente entra nessa também. Aí eu começo a fazer essa busca e daí, de repente, entrar em contato com alguns irmãos que até por uma questão de sintonia mesmo, termine por me enganar, né? E muitas vezes aí qual é o teu fardo, né, Senhor? Então, sou eu mesma, são as minhas buscas, são aquilo que eu estou procurando. Eu vou entendendo mais ou menos aí dessa forma, né? Algo que me chamou também muita atenção aqui no texto, quando ele diz: abusavam por conseguinte da fé simples e quase cega do povo, sim, predizendo por dinheiro coisas boas e agradáveis. Como nós ainda estamos vivenciando essa condição? Nós estamos indo, né, para determinados locais atrás das facilidades. De repente, se você dá dinheiro, Deus vai conseguir aquele terreno da casa que você quer construir lá naquele local, né? Se você quanto mais você doar dinheiro a Deus, mais você vai ter aquele carro da multinacional importada. Então, nós ainda estamos trocando, né, os favores que nós queremos das nossas condições materiais pelo que Deus pode nos favorecer. E isso aqui me lembrou quando Jesus chega ao templo, né, e está lá trocas de dinheiros, cambistas, né? E Jesus expulsa e diz que a casa do meu pai é uma casa de oração.
Então, por mais simples que nós sejamos em termos de conhecimento, por mais simples que seja a nossa fé, esse é o fio condutor para que nós não nos deixemos enganar pelos falsos profetas. Porque na hora que Jesus diz que a casa do Pai é casa de oração e não casa para se mercantilizar, para se vender, para se fazer câmbio, para se fazer troca. Então, todo e qualquer local onde comece a ter a questão de vendas, né? Aí nós tivemos ao longo da história, né, de trocas por dinheiro, é para nós, por mais simples que nós sejamos, no nosso entendimento, na nossa compreensão, isso não é de Deus, porque Deus deu aí a natureza, né, o sol, né, brilha para todos nós, as flores estão nos dando perfume, sem pagar nada, a fruta, né, que nós colhemos, então tudo é gratuito. Lógico que se eu planto, se eu cuido, se eu boto adubo, como estamos num sistema que há necessidade de nós termos essas trocas, aí nós vendemos, né? Nós estamos trocando, mas não o que vem de Deus. A palavra espiritual, Deus, esse não pode ser vendido. Verdade. Eu estava lembrando aqui também que muitas vezes aí o que acontece, a pessoa pede a Deus... Já estamos nas considerações finais, né, Neto? E aí as pessoas pedem a Deus e para que Deus conceda. E Deus está dando para todos nós todas as oportunidades. O que ocorre muitas vezes é que a gente é que não recebe. Ele dá e a gente não recebe, né? Vamos receber, né? Vamos receber tudo que Deus está colocando à nossa disposição, né? Através das pessoas, através da natureza, né? São tantas formas para que realmente eu possa receber essa vida de uma forma mais plena, entender e não ficar voltada apenas para dentro de mim. Eu sair um pouco desse meu eu e buscar além. Né, sem realmente buscar, seja em qualquer instituição religiosa, em qualquer casa, possamos ter bom senso, ter cuidado e a gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá, é assim que nos fala o Evangelho. E é interessante também quando João fala aqui, não acrediteis em todo o Espírito, a gente dá uma lida na segunda parte do livro dos Médiuns, onde fala a identidade dos espíritos. E lá ele classifica bem. Existem 26 qualidades, né, que a gente pode identificar numa mensagem ou no linguajar de um espírito que realmente, né, tem a ver com o bem, né, verdadeiros espíritos nobres. A gente tem como identificar. Então, é interessante a gente estudar essa parte, né, do livro dos Médiuns, para a gente ficar mais atento, né, ficar mais... Eles se traem. Né? Ele se trai. Então, pela própria linguagem, pela própria conduta dele. Então, por mais arrodeio, por mais floreio que ele faça daquela fala, mas ele em algum momento ele vai se trair. Daí que Kardec, muito sabiamente, um cientista que era, então Kardec, para codificar toda a doutrina espírita, ele ia conferir com vários e vários médios em estados diferentes, longe um do outro, que não se conheciam, para ver realmente a veracidade, né, a credibilidade daquela mensagem que estava sendo ali colocada. Então, dessa mesma forma, para todos nós hoje, é importante, porque muitas vezes a mensagem vem imbuída, como foi aqui o início, do que o coração está cheio. Né? E o chamamento final aqui, do fechamento que a gente vê, é exatamente que nós, né, por nossa vez, né, tenhamos o cuidado de não nos tornarmos falsos profetas. A gente também, né, com a mensagem evangélica, a gente tem sempre, primordialmente, né, nos colocarmos dentro dessa essência, né, e buscarmos, né, fazer tudo, né, melhor, né, sermos cada dia melhores, né, nos aperfeiçoando. Então a gente só tem a agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, né, que inspirou a todos nós, né,
e agradecer a presença de todos os ouvintes, né, que Deus abençoe a todos, e a gente vai pedir para a Lúcia fazer a prece de encerramento dos trabalhos. Muito bem. Então, meus irmãos e irmãs que nos acompanham no Evangelho Online, neste momento nós queremos agradecer ao nosso Pai amantíssimo por todas essas oportunidades que nos são colocadas à nossa disposição, através das existências, as diversas existências que temos para nos aprimorarmos, para buscarmos, Senhor, a nossa evolução moral e espiritual. E é assim, Senhor, agradecidos, que queremos realmente darmos por encerrado esse trabalho, em que aqui nos propusemos a levar a Tua Palavra. E assim, Senhor Jesus, tendo a certeza de que Tu estás entre nós em todos os momentos, rogamos a Ti para que a Tua misericórdia, o Teu manto de misericórdia, possa ir ao encontro de todos os irmãos, onde haja dor, onde haja sofrimento, para que eles possam receber, nesse momento, o Teu alento, Senhor, a certeza de que Tu não desampara a nenhum de nós, em nenhum instante. E assim, Senhor, agradecemos tudo por hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, muita paz. Fique com Deus. Até a próxima.